Questão 31 do primeiro módulo do curso preparatório para o Enem, primeiro módulo de matemática. Aqui devemos resolver essa expressão para encontrar a expressão equivalente entre essas. Vamos começar tentando racionalizar esse denominador. No caso, eu irei multiplicar numerador e denominador pelo conjugado dele. Vai ficar raiz de 30 sobre raiz de 5 menos raiz de 3 menos raiz de 2 e vou multiplicar, como dito, pelo conjugado. Raiz de 5 mais raiz de 3 mais raiz de 2 sobre raiz de 5 mais raiz de 3 mais raiz de 2. Aqui agora nós vamos, numerador eu vou deixar dessa mesma forma, o denominador nós vamos resolver. Vai ficar raiz de 30 vezes raiz de 5 mais raiz de 3 mais raiz de 2. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 5 vezes raiz de 3 dá raiz de 15. Raiz de 5 vezes raiz de 2, raiz de 10. Menos raiz de 3 vezes raiz de 5 dá menos raiz de 15. Menos raiz de 3 vezes raiz de 3 dá menos raiz de 3 ao quadrado. Menos raiz de 3 vezes raiz de 2 dá menos raiz de 6. Menos raiz de 2 vezes raiz de 5 dá menos raiz de 10. Menos raiz de 2 vezes raiz de 3 dá menos raiz de 6. E menos raiz de 2 vezes raiz de 2, menos raiz de 2 ao quadrado. Novamente eu mantenho isso aqui e vou resolver os denominadores. Raiz de 30 vezes raiz de 5 mais raiz de 3 mais raiz de 2 sobre. Aqui eu posso cancelar raiz de 5 ao quadrado dá 5. Raiz de 15 menos raiz de 15. Cancela. Raiz de 10 menos raiz de 10. Aqui, menos raiz de 3 ao quadrado dá menos 3. Menos raiz de 6 menos raiz de 6 dá menos 2 raiz de 6. Menos raiz de 2 ao quadrado, menos 2. No final aqui, 5 menos 3 menos 2 dá 0. 5 menos 5 dá 0. Portanto, vai ficar raiz de 30 vezes raiz de 5 mais raiz de 3 mais raiz de 2 sobre menos 2 raiz de 6. Aqui a gente ainda tem um radical no denominador. Então, iremos multiplicar por raiz de 6 sobre raiz de 6 para poder racionalizar o denominador. Vamos lá. 30 vezes a raiz de 5 mais a raiz de 3 mais a raiz de 2 sobre menos 2 raiz de 6. Vamos multiplicar por raiz de 6 sobre raiz de 6. Aqui nós vamos multiplicar raiz de 30 vezes raiz de 6 dá raiz de 180. Raiz de 180 vezes raiz de 5 mais raiz de 3 mais raiz de 2. Embaixo, menos 2 vezes a raiz de 6 ao quadrado. Raiz de 6 vezes raiz de 6. Raiz de 6 ao quadrado. Próximo passo agora, nós vamos pegar esse 180 e simplificar ele. Fatorando 180, nós vamos encontrar 6 raiz de 5. Esse menos eu vou passar para frente. Vai ficar dessa forma, menos 6 raiz de 5 vezes a raiz de 5 mais a raiz de 3 mais a raiz de 2. Aqui podemos cancelar, então fica menos 2 vezes 6, que dá menos 12. Como aqui esse menos eu já passei para frente, fica 12. Aqui eu posso simplificar esse 6 com esse 12. 6 dividido por 6 dá 1 e 12 por 6 dá 2. E aqui eu posso fazer as multiplicações já.
Aqui fica raiz de 5 apenas, porque eu simplifiquei. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 ao quadrado, que dá 5. Mais raiz de 5 vezes raiz de 3, que dá raiz de 15. Lembrando que aqui tem um menos na frente. Mais raiz de 5 vezes raiz de 2, que dá raiz de 10. Embaixo ficou 2. Como eu tenho menos na frente, basta agora eu reescrever a expressão dessa forma. Menos 5 menos raiz de 15 menos raiz de 10 sobre 2. Esse é o nosso resultado final. Vendo aqui nas respostas, nós vemos que essa é a resposta da alternativa B. Menos 5 menos raiz de 10 menos raiz de 15 sobre 2.